iniciar, desembargador Teodoro. Obrigado, desembargador Fernando Chimenez. E aqui eu queria exatamente declarar aberta a sessão. E antes de dar início, eu queria abrir um parênteses aqui para dizer que eu tenho uma audiência hoje muito relevante, às 15h30, de maneira que alguns processos meus que estavam na sustentação oral, eu estou tirando de mesa. E, em seguida, vou fazer exatamente os votos vistos por serem, e depois, com uma anuência dos senhores, eu queria passar exatamente a presidência para o desembargador Fernando Chimenez. E, dando continuidade, submeto à apreciação de Vossa Excelência a ata da sessão passada. Sem objeção, senhor presidente. Pela aprovação. Aprovada, sem qualquer objeção, declaro aprovada a ata. Em seguida, nós temos um processo com a convocação da desembargadora Tereza Neumann Duarte Chaves, e de logo eu saldo por a atenção e presteza de sempre ter colaborado com o funcionamento da nossa Câmara. E é uma honra recebê-la, desembargadora. A Vossa Excelência, obrigada, Excelência, é uma das referências que nós temos do Judiciário Cearense. Portanto, muitíssimo obrigado mais uma vez por contribuir pela nossa prestação jurisdicional. E de sorte que a Vossa Excelência participará exatamente do processo da pauta 72, que é o 018-8325, 21/2017 e 806, meu contrário, que é uma apelação em remessa necessária. E em virtude do impedimento do excelentíssimo desembargador Fernando Luiz Chimenez, Paulo Francisco Bames e o presidente que vos fala, eu passo a presidência à eminente desembargadora Elisete Gadelha para assumir os trabalhos. Obrigada, Excelência. Boa tarde a todos. Boa tarde aqui aos advogados. Desembargadora Tereza, eu quero externar mais uma vez o meu muito obrigada pela sempre colaboração de Vossa Excelência nos nossos trabalhos e me colocando à disposição de Vossa Excelência na Câmara que Vossa Excelência compõe ou em qualquer outro órgão, quando for necessário. Muito grata mesmo. Passando aqui ao processo, já devidamente anunciado, eu vou prolatar aqui apenas a proferir a proposta de emenda. Pode ser, desembargadora? Pode ser, Excelência. Ok, muito obrigada. Proposta de emenda processual civil administrativo, remessa necessária, possibilidade de dispensa nos termos do artigo 496, parágrafo 1º do CPC, apelação civil, pagamento de adicional por tempo de serviço a membros do Ministério Público Estadual, sentença que julgou procedente a demanda para determinar o pagamento das parcelas ainda pendentes e devida aos autores nos moldes do estabelecido pelo provimento número 26 de 2009, anexo 1, preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, arguída em sede de contrarrazões pelo relator não acolhida. Desembargadora Tereza, Vossa Excelência, como se posiciona? Acompanho Vossa Excelência, pelo não acolhimento. Obrigada, Excelência. E Vossa Excelência, desembargadora? Acompanho a eminente relatora. Muito obrigada. Assim sendo, a preliminar não acolhida à unanimidade. Alegações de prescrição, inocorrência, dívida expressamente reconhecida pela administração pública, renúncia tácita preliminar afastada, precedentes do STJ, arguição de limite orçamentário e afronta à separação dos poderes, discricionariedade do apelante em determinar quais gastos serão prioritários, pedido exordial que se limita ao restabelecimento do cronograma devidamente atualizado, impossibilidade, inversão dos honorários sucumbenciais para 8% sobre o valor da causa,
em consonância com o disposto no artigo 85, parágrafo 3º, inciso 2 do CPC. Remessa necessária não conhecida, recurso conhecido e provido, sentença reformada. Desembargadora Tereza. Senhora presidente, eu acompanho integralmente o voto, muito bem lançado, circunstanciado, fundamentação consistente. Então, acompanho integralmente. Perfeito. Inclusive, é matéria já recorrente em todo o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. E Vossa Excelência, desembargadora. Acompanho a eminente relatora. Perfeito. Assim, eu proclamo o resultado final, que é preliminar não acolhida, e o recurso no mérito é conhecido e provido com a sentença reformada. Devolvo a palavra ao eminente desembargador Teodoro Silva Santos para presidir os trabalhos. Muito obrigada, Excelência. Obrigado, desembargadora Gadelha. E, em seguida, passamos a anunciar aqui o processo com pedido de vista. Excelência, senhor presidente, só desculpe minha interrupção. Eu só gostaria de pedir licença para me retirar. Desculpa, minha estimada colega. Muito obrigado mais uma vez e que Deus o acompanhe. Por nada, à disposição sempre, colegas. Um abraço. Obrigado. Tchau. E trata-se de um processo de pedido de vista, que é o da pauta, é o 45 da pauta, processo 0069-056-8-2005, 806 mil ao contrário, /50001. É um agravo interno civil. É que tem como agravante Terezinha Furtado e agravante Instituto de Previdência da relatoria deste presidente. Iniciando, antes de passar a palavra à ilustre desembargadora Lisete, que gentilmente solicitou vista deste processo, gostaria de fornecer um breve resumo das fundamentações apresentadas até o momento para que todos possam rememorar o contexto e os detalhes essenciais deste caso. Assim, respeitosamente, tomo a liberdade de expressar meu entendimento em relação ao caso presente, levando em consideração as observâncias opostas pela eminente desembargadora Lisete, expostas no site do sistema ESAGE, especialmente no que tange à compreensão de que o neto inválido deve ser entendido como beneficiário para fins previdenciários. Devo salientar que, após a Vossa Excelência solicitar vistas, senti-me compelido a refletir cuidadosamente sobre os argumentos apresentados e, para tanto, voltei a examinar a legislação vigente, a doutrina e a jurisprudência pertinentes. Sendo assim, resumo minha análise nos seguintes pontos. 1. Existem precedentes do Tribunal de Justiça do Ceará que autoriza a inclusão de um neto inválido como dependente para fins de pensão por morte de um servidor público estadual. No entanto, esses casos se baseiam em direito previdenciário, sob circunstâncias factuais distintas e legislação específica, não sendo diretamente aplicáveis à situação atual. 2. O Superior Tribunal de Justiça entende que menores sob a guarda, tutela, têm direito à pensão por morte do provedor, desde que comprovada sua dependência econômica, conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA. O caso atual não se enquadra na aplicação do ECA, pois a neta da parte autora atingiu a maioridade. 3. A Lei Brasileira de Inclusão, LBI, estabelece que a deficiência por si só não confere o status de inválida. Não há evidências documentais nos autos que comprovem que a deficiência da neta a classifique como pessoa inválida. 4. Existem declarações assinadas por profissionais de saúde do IPM, indicando que a neta possui problemas neurológicos, mas o IPM afirma que o programa IPM Saúde é utilizado exclusivamente pela requerente, não havendo registros de uso do serviço pela neta. 5. Por fim, em relação à tese de decisão surpresa, destaco que, para sua confirmação, é crucial que os sujeitos processuais não tenham tido qualquer oportunidade de se manifestar ou rebater pontos específicos do processo.
No vertente caso, após a decisão monocrática, foram interpostos embargos de declaração. Durante essa fase, a parte tomou conhecimento de toda a fundamentação apresentada na decisão. Ademais, o julgamento do agravo interno representa uma segunda oportunidade para as partes argumentarem e rebaterem pontos da decisão. Alegar que nesta etapa que houve uma decisão surpresa é desconsiderar completamente as fases processuais anteriores e as chances conferidas para a manifestação das partes. Concluindo as fases posteriores, reitera a oportunidade de debates e manifestação das partes. Portanto, não há fundamento sólido para alegar, abro aspas, a decisão surpresa, fecho aspas, visto que as etapas processuais foram rigorosamente respeitadas, garantindo contraditório e ampla defesa, corolário do devido processo legal. Compreendendo a delicadeza do tema e a importância da garantia dos direitos fundamentais envolvidos, e espero que possamos enriquecer ainda mais o debate em torno dessa questão, contribuindo para um desfecho que seja tão equitativo quanto possível. Agora, com mais clareza acerca dos pontos centrais deste caso, passo a palavra para a eminente desembargadora Elisete, que nos iluminará com suas considerações após o período em que deteve na análise minuciosa dos autos. Portanto, com a palavra, a eminente desembargadora Elisete Gadelha. Obrigado, Excelência, mais uma vez. Eu disponibilizei esse voto vista no voto provisório. E aí passo a leitura. Não conformado o agravante em suas razões recursais, alega em síntese que a decisão monocrática deve ser reformada pelo seguinte fundamento. 1. Vedação de decisões surpresa, pois, aspas, tendo a decisão monocrática de ofício presumido a capacidade plena da neta apenas pelo atingimento da maioridade, sem atentar para o fato de que ela, entre aspas, neta, é portadora de deficiência mental desde a menoridade, fato considerado relevante ao julgamento do feito, até então não debatido nos autos, sem que tenha dado prévia oportunidade de manifestação às partes, impõe-se o reconhecimento de sua nulidade. Folha 7. Ao final, requer a reconsideração da decisão proferida e, caso não se entenda desta forma, pede a remessa do recurso ao órgão colegiado, no sentido de ser provido recurso a fim de que seja anulada a decisão monocrática, oportunizando às partes o direito de manifestação sobre eventual perda superveniente de interesse processual nos moldes dos artigos 9º e 10 do CPC. Regularmente intimada, a parte agravada não apresentou manifestação defensiva no prazo legal, folhas 15. Iniciado o julgamento na sessão ordinária de 24 de julho do corrente ano, o excelentíssimo desembargador relator apresentou o voto que, ora, fez a sua devida síntese e, por isso, me abstenho da leitura nesse sentido. Prosseguindo, no entanto, Sua Excelência assentou que não haveria falar em implicação do Estatuto da Criança e do Adolescente, pois a agravante atingiu a maioridade, bem como deveria a avó da agravante ter sido nomeada como curadora de sua neta para as normas pertinentes às regras sobre os benefícios do IPM fosse interpretada favoravelmente à autora. Por fim, afirmou que não há nos autos evidências documentais que comprovem que a deficiência da neta da autora a classifique como pessoa inválida. Por tais motivos, entendeu por bem manter a decisão monocrática que desconstituiu a sentença em sede de reexame em razão da perda superveniente do interesse processual. Pois bem, pedindo máxima vênia ao eminente par, entendo por divergir de suas razões de decidir, eis que, diferentemente do fundamentado pelo nobre colega, penso assistir razão à parte agravante. Explico. De acordo com a motivação constante do recurso de agravo interno,
vislumbra-se que a parte requer a desconstituição da decisão monocrática de folhas 168, USC 173, ante a vedação de decisões surpresas, conforme estabelecem os artigos 9º e 10 do CPC. No caso em tela, verifica-se que o assunto debatido na origem trata-se da inclusão de neta menor de idade, portadora de deficiência intelectual, como dependente da avó, quem detinha a sua guarda, no IPM Saúde. Portanto, a sentença tratou da situação fática apresentada na petição, que foi alterada em razão do transcurso do tempo. Desse modo, respeitosa vênia, entendo por incabível em sede de reexame, desconstituir a decisão de primeiro grau, sem antes ter oportunizado à parte autora a chance de se manifestar sobre a perda do interesse superveniente até então não tratada nos autos, ou pelo menos oportunizar a comprovação da curatela, que sem dúvida é relevante à resolução da demanda. Importa salientar que a reforma da sentença, sem que fosse dada oportunidade à demandante para se manifestar em relação ao interesse processual, resultou em prejuízo à referida parte, uma vez que a sentença de procedência foi desconstituída, extinguindo o processo sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, 6 do CPC. Ocorre que, nos termos do Código de Processo Civil em vigor, é vedado ao juiz ou tribunal examinar ex officio as matérias, ainda que de ordem pública, sem que tenha sido agitada anteriormente pelas partes ou dada a oportunidade de manifestação. E a respeito delas, vejamos, artigo 9, não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. No mesmo sentido, o artigo 10, em sua parte final, que nos interessa, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Conforme se verifica dos supracitados dispositivos, ainda que se trate de matéria que mereça conhecimento de ofício, como no caso da alegada perda superveniente de interesse processual, impõe-se ao magistrado o dever de ouvir as partes sobre a questão, sob pena de nulidade por ofensa à garantia constitucional do contraditório. Oportuno destacar, acerca do tema, os ensinamentos de Luiz Guilherme Marioni, Sérgio Cruz Arenharte e Daniel Mitideiro. Por força da compreensão do contraditório como direito, e são os juristas, os distintos e distinguidos professores e jurisconsultos. Por força da compreensão do contraditório como direito de influência, a regra está em que todas as decisões definitivas do juiz se apoiem tão somente em questões previamente debatidas pelas partes, isto é, sobre matéria debatida anteriormente pelas partes. Em outras palavras, veda-se o juízo terça via. O direito ao contraditório promove a participação das partes em juízo, tutelando a segurança jurídica do cidadão no atos jurisdicionais do Estado. As partes têm o direito de confiar que o resultado do processo será alcançado mediante material previamente conhecido e debatido. Nessa nova visão, é absolutamente indispensável tenham as partes a possibilidade de pronunciar-se sobre tudo que pode servir de ponto de apoio para a decisão da causa, inclusive quanto àquelas questões que o juiz pode apreciar de ofício, artigo 10 do CPC. Fora daí, há evidente violação à colaboração e ao diálogo, ao processo, com afronta inequívoca ao dever judicial de consulta e ao contraditório. Comentários do Código de Processo Civil, 9ª edição, revista, atualizado e ampliado, São Paulo, Thompson, Brasil, 2023. E eu fiz destaque. Nesse sentido, transcrevo julgados recentes deste Tribunal Alencarino e de outras cortes estaduais,
Inicio aqui com a nossa primeira Câmara de Direito Público, datado de 21 de agosto deste ano, com a publicação na mesma data e de relatoria do eminente desembargador Fernando Luiz Ximenes Rocha, que Sua Excelência, na parte que nos interessa, ele taxativamente se pronuncia sumária extinção do processo em julgamento de mérito, perda superveniente de interesse na demanda, inocorrência, erro improcedendo, violação dos princípios da primazia da resolução de mérito e da não surpresa, interesse jurídico evidenciado, recurso provido, sentença anulada, apelação cível número 6904, dígito 86, 2019, 8060144. Na mesma toada, eu faço constar neste voto vista do Distrito Federal a apelação cível 41855, dígito 62, 2015, de relatoria do eminente desembargador Ângelo Passarelli, datada de 24 de novembro de 2021, perante a 5ª Turma Cível, com publicação em 1º de dezembro daquele ano. Seguidamente, eu trago também do TJ do Amazonas o desembargador Iedo Simões de Oliveira, datado de 5 de julho de 2021, perante a 2ª Câmara Cível, a apelação cível 603815, dígito 43, 2015. Abaixo ainda transcrevo precedentes do colendo STJ em sintonia ao supradelineado, processual civil, previdenciário, julgamento secum evento probantes, a aplicação do artigo 10 do CPC 2015, proibição de decisão surpresa, violação, nulidade. O artigo 10 do CPC 2015 estabelece que o juiz não pode decidir em grau algum de jurisdição com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Trata-se de proibição da chamada decisão surpresa, também conhecida como decisão de terceira via, contra julgado que rompe com o modelo de processo cooperativo instituído pelo Código de 2015 para trazer questões aventadas pelo juízo e não ventilada nem pelo autor e nem pela parte ré. Ao fim, diz, é a consequência da inobservância do dispositivo, é a nulidade da decisão surpresa ou decisão de terceira via, na medida em que fere a característica fundamental do novo modelo de processualística pautado na colaboração entre as partes e no diálogo com o julgador. E essa decisão, ela consta do RESP, apreciado no STJ, pelo ministro Herman Benjamin, 2ª turma, e julgado em 26 de setembro de 2017, com publicação em 11 de outubro daquele ano. O RESP é 1.676.027 do Paraná. Diante de tais considerações, penso que entender de modo diferente, ou seja, admitir a reforma da sentença de procedência com fundamento em fato superveniente ao ajuizamento da demanda sem abrir vistas previamente à parte autora, ora prejudicada, para se manifestar a respeito do interesse processual, seria permitir a ocorrência da decisão surpresa, vedada como multicitado aos artigos 9º e 10 do Código de Ritos. Diante disto, de acordo com os fundamentos já delineados e renovando vênias ao eminente relator, divirjo do seu entendimento para dar provimento ao agravo interno no sentido de anular a decisão monocrática agravada e, consequentemente, oportunizar às partes o direito de manifestação sobre eventual
perda superveniente de interesse processual, como já tão pré-falado nos moldes dos artigos 9º e 10 do CPC. É como voto e devolvo a palavra, Excelência, à presidência do desembargador Teodoro, né? Silva Obrigado. Santos. Obrigado, excelentíssimo desembargador Lisete Gadelha. E dando continuamento ao julgamento, passo a palavra ao eminente desembargador Tacílio Souza. Senhor presidente, eu vou pedir vista dos autos, senhor presidente. Vista concedida. Em seguida, nós temos aqui o segundo, o segundo pedido de vista, que é do processo da pauta número 88 da pauta, processo 0006837, 04/2012, 8060133, é uma apelação civil da comarca de Nova Russas, apelante Marcos Alberto Martins Torres, apelado município de Nova Russa, é da nossa relatoria. Iniciando o julgamento, o eminente relator votou no sentido de, em juízo de retratação negativo, conhecendo o recurso para lhe negar provimento. Após o excelentíssimo senhor desembargador Fernando Luiz Mendes Rocha, pediu vista dos autos. O pedido foi deferido, julgamento suspenso. Da mesma forma como foi feito no processo anterior, antes de conceder a palavra ao estimado desembargador Fernando Mendes, desejo apresentar uma síntese de argumentações trazidas até agora, para que todos tenhamos fresco em mente o panorama e os aspectos cruciais envolvidos neste caso. Assim, apenas para recapitular, passo exatamente a enumerar. 1. Trata-se de um juízo de retratação em sede de apelação civil que manteve integralmente a sentença que entendeu estar configurado o ato de improbidade administrativa previsto no inciso 11 do artigo 10 da Lei 8.429/92, pelo apelante, quando da execução do convênio 25/2009, SSPDS, COAF, NUCOM, que objetivou implantar programa de proteção à cidadania, pró-cidadania no município de Nova Russas. Apelado. O voto condutor da apelação civil em referência menciona as irregularidades praticadas na execução do referido convênio. Dentre elas, a não aplicação dos recursos em caderneta de poupança em instituição financeira oficial e se a previsão de uso foi igual ou superior a um mês. B. A existência de saques sem comprovação. C. Pagamentos de horas extras para mais agentes do que o que foram previstos. Foi ressaltado o prejuízo gerado ao patrimônio público quando da prolação do referido voto condutor. O dano ao erário estaria consubstanciado antes a negligência quanto ao zelo necessário para a aplicação dos recursos oriundos do convênio. 3. Na época da elaboração do voto, não foi mencionada a presença do dolo, pois estava suficientemente fundamentado a presença da culpa. Contudo, foi confirmada a sentença em sua integralidade e estas, que dormita as folhas 245/258, destacou ainda a presença do elemento volutivo, dolo, elemento volutivo e dolo, em virtude da ciência das ilicitudes pelo agente público, bem como a prática deliberada e de ato improbo ao aplicar de forma irregular os recursos públicos quanto à execução do convênio. 4. Importante ressaltar que o voto proferido pelo ministro Alexandre de Moraes no recurso especial, no agravo recurso especial número 843989 do Paraná, traz permissão ao julgar que aprecia a presença do dolo na conduta do agente e ao confirmar a referida sentença que aborda explicitamente o elemento volutivo em comento. Houve aderência deste órgão julgador à referida posição. 5. Por estas razões, entende-se que a decisão proferida por este colegiado, à unanimidade, quando do julgamento da apelação civil, aplicou corretamente os dispositivos da lei de improbidade
administrativa e em consonância com o entendimento firmado pelos tribunais pátrios em casos semelhantes. Portanto, tendo uma visão mais nítida sobre os aspectos fundamentais desse caso, passo a palavra ao eminente desembargador Fernando Ximenes, que, por seu profundo conhecimento e discernimento, tem sido uma constante fonte de enriquecimento para as nossas deliberações. Portanto, com a palavra, o eminente desembargador Fernando Ximenes. Pois não, senhor presidente, eu tenho aqui uma pequena divergência com Vossa Excelência, porque no acordo que está sob reexame, né, foi reconhecida a culpa no artigo 10, inciso 11. Eu vou ler aqui só o caput. Diz o seguinte: apelação civil, ação de improbidade administrativa, ex-prefeito municipal de Morada Nova, imputação de irregularidade na execução do convênio, firmado pela Secretaria de Segurança e Defesa e implantação do programa Pró-Cidadania, repasse de recursos irregulares na execução do convênio, liberação de verba pública sem a estrita observância das normas pertinentes, lesão ao erário, legalidade configurada e violação do artigo 10, inciso 11, da Lei 8.429 de 92, combinação das sanções de ressarcimento devido ao recurso de apelação, conhecido sentença mantida. O apelante insurge contra a sentença, havendo prova nos autos de que o apelante deu causa às irregularidades da execução do convênio. Ao combinar a sanção na prática de ato de improbidade administrativa, deve o julgador analisar a lesividade da conduta do autor praticada ao erário. Então, eu estou examinando aqui que houve um recurso especial, o desembargador Abelardo era vice-presidente, suspendeu, depois o desembargador Heráclito mandou reexaminar em razão do acordo já publicado pelo Supremo sobre a matéria. Então, conforme relatado e conforme Vossa Excelência colocou, o tema decidendo cinge-se à reapreciação em juízo de retratação do acordo exarado por essa primeira Câmara. Na decisão, no agravo em regimento em recurso extraordinário, em sede de repercussão geral, ficou estabelecido o tema 1199, que diz: é necessária a comprovação da responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se, nos artigos 9, 10 e 11, dali a presença do elemento subjetivo dolo. E eu estou lendo aqui apenas partes grifadas que eu grifei da decisão do ministro, do acordo do ministro Alexandre Moraes. 3. A nova lei aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior, porém sem condenação transitada em julgada, em virtude da revogação expressa do texto anterior, devendo o juiz competente analisar eventual dolo por parte do agente. Ou seja, a tipificação culposa ela deixou de existir a partir da edição da nova lei, notadamente quando o processo ainda não transitou em julgado, como é o caso dos autos. Então, diz lá que é necessário a comprovação da responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, nos artigos 9, 10 e 11 da LIA. A Lei 14.230 de 2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior. Ou seja, o que o relator, o que o ministro, o que o Supremo está dizendo é que essa parte da nova lei ela se aplica nas ações em que não estão
e que não houve trânsito em julgado. Por quê? Porque esse tipo de ilícito culposo foi realmente revogado pela lei atual. Então, a razão disso é que se faz necessário, nos termos do artigo 1040, inciso 2 do CPC, a reapreciação da matéria pelo tribunal de origem, que é o nosso, mediante o cotejo entre o que ficou decidido no acordo impugnado e a orientação firmada na Corte Especial, na Corte Superior, realizando um juízo de retratação caso haja divergência entre as decisões. No caso entablado, esta primeira Câmara de Direito Público negou provimento ao apelo, conforme o acordo já mencionado, ao reconhecer estarem presentes os requisitos necessários para a caracterização dos atos de improbidade do artigo 10, inciso 11 da lei anterior e da lei anterior, que diz liberar verba pública sem a estrita observância das normas ou influir de qualquer forma para a sua aplicação irregular. Conforme o seguinte excerto, diz o seguinte: ademais, ainda segundo disposição da legislação, para o enquadramento das condutas previstas no artigo 10, é suficiente a configuração do alimento subjetivo culpa. Está dito lá no acordo. Culpa, além da presença do dano ao erário, o que restou demonstrado na hipótese vertente, porquanto o demandado negligenciou a observância do dever de cuidado na aplicação dos recursos públicos decorrente do convênio epigrafado. Analisando os autos elencadas na tomada de contas especial, conforme dispositivo tal. Desse modo, não merece prosperar a alegação genérica da mera existência de erros técnicos. O então mandatário executou o convênio em dissonância com as normas pertinentes, extrapolando os limites das normas legais regulamentares pertinentes, bem como descumprindo o seu dever em prejuízo do patrimônio público. Como se vê, a decisão colegiada aplicou a antiga redação do caput do artigo 110 da LIA e a jurisprudência anteriormente dominante do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, para a configuração da conduta improba, a conduta improba, aqui saiu um acentozinho, me confundi, que cause prejuízo ao erário, bastava ao menos a comprovação da culpa. Tal entendimento contraria a atual orientação do Supremo, fixada na tese 1199 da repercussão geral, segundo a qual é necessário o dolo para a comprovação da responsabilidade subjetiva pelo ato de improbidade do artigo 10. Ademais, o item 3 da aludida tese determina que a nova lei aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior, devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente. Nesse contexto, apesar dos atos ora analisados terem sido praticados ainda na vigência do texto anterior da lei de improbidade, impõe-se o reexame na presença ou não, o reexame da presença ou não do elemento subjetivo e da configuração do ato impróprio à luz das disposições mais favoráveis da nova lei. Pois bem, a lei atual, seu artigo, alterou o artigo 10 da LIA, excluindo a modalidade culposa e exigindo a efetiva comprovação de lesão ao erário. Diz lá, constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão dolosa que seja efetiva e comprovadamente a perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento
ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no artigo 1º dessa lei. Liberar verba pública sem a estrita observância das normas pertinentes ou influir qualquer forma para a sua aplicação. Além disso, quanto ao tipo do dolo, superando o entendimento jurisprudencial anterior, a Lei 14.230 de 2021 incluiu os parágrafos 2º e 3º no artigo 1º da lei anterior, da Lei 8.429 de 1992, exigindo o dolo específico para a configuração da improbidade, não sendo mais suficiente o chamado dolo genérico. Transcrevi aqui esses artigos, mas não há necessidade de ler. Então, digo eu, nada obstante o julgamento do agravo em recurso extraordinário do Supremo Tribunal Federal ter se limitado a analisar a retroatividade da norma material no tocante à hipótese de tipicidade culposa, reconhecendo a aplicação da nova lei, mais benéfica, revogação da modalidade culposa, aos atos praticados na vigência do texto anterior, sem condenação transitada em julgado, por coerência e em atenção aos princípios do direito administrativo sancionador, artigo 1º, parágrafo 4º da lei, esse entendimento também deve ser aplicado às outras situações mais benéficas introduzidas pela Lei 14.230 de 2021. Nesse ponto, com a devida vênia de virjo do eminente relator, por entender ser necessária a demonstração do dolo específico. Logo, para a deliberação de uma conduta de improbidade punível nos modos do artigo 10 da lei, é indispensável a constatação da conduta ilícita do agente público ou de terceiro, do elemento subjetivo, dolo específico, e da efetiva comprovada lesão ao erário do nexo causal. Fixadas essas premissas, passo ao caso. Na espécie, o senhor Marcos Alberto Martins Torres foi prefeito do município de Nova Russas, tendo firmado o convênio número 25/2009 com a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Governo do Estado, cujo objetivo era a implementação de um programa de proteção de cidadania pró-cidadania e que envolvia repasse pelo Estado do Ceará no valor de R$ 95.016,24. Na leitura do convênio, constata-se que o município de Nova Russa, na figura do então chefe do executivo, ora apelante, assumiu a obrigação de seguir o plano de trabalho anexado no convênio, cláusula 2ª, parágrafo único, bem como os encargos previstos na cláusula 3ª, página 29 e 30, dentre as quais se destaca a obrigação de realizar despesas e pagamento durante a vigência do projeto, aplicar e gerir os recursos exclusivamente no objeto conveniado e conforme plano de trabalho, encaminhar a SSPDS relatório bimestral e restituir o eventual saldo, inclusive os rendimentos provenientes das aplicações financeiras, recolher à conta da concedente o valor atualizado monetariamente na forma prevista de contas parcial e final, conforme a cláusula 10ª. Todavia, conforme parecer da Auditoria Financeira em prestações de contas do Convênio Pró-Cidadania, foram constatadas diversas irregularidades na aplicação dos recursos. Eu transcrevo essa parte da auditoria aqui, em que ela demonstra que a prestação de contas no final do convênio foi efetuada fora do prazo, não foram apresentadas as prestações de contas parciais, como previsto no convênio, o programa funcionou com o número de agentes superior ao estabelecido no convênio, os recursos recebidos e não aplicados imediatamente não foram aplicados em caderneta de poupança, foi paga adicional noturno para todos os agentes, portanto, em desacordo com a quantidade prevista no plano de trabalho, houve saques da conta de convênio sem a devida comprovação. Houve pagamento indevido de hora extra
houve pagamento de tarifa bancária com recursos do convênio, foram aplicados recursos fora do prazo, não houve devolução integral dos recursos. E, seguindo, ele traz aqui no relatório da auditoria a indicação e a quantificação dos danos causados ao município, né, relacionando os responsáveis, dentre os quais o senhor Marcos Alberto Martins de Torres. Desse modo, como bem destacou o judicante singular, está presente o dolo específico para a caracterização do ato previsto no artigo 10, inciso 11, da LIA, prejuízo ao erário, pois o apelante agiu em descompasso com as disposições do convênio, aplicando a verba pública sem a estrita observância das normas pertinentes. No mais, eu acompanho o relator, porque eu só estou divergindo com relação a esse problema da culpa, né, mas estou reconhecendo, como determina a decisão do Supremo, que houve dolo específico, ou melhor, que houve prejuízo ao erário do dolo específico. Então, acompanho o relator no que tange à existência desses demais elementos do ato de improbidade, conduta ilícita, lesão ao erário. Então, sob tais fundamentos, rogando venha ao eminente relator de vista do acordo apresentado para em juízo positivo. Eu estou fazendo o juízo de retratação para reformar o acordo, reexaminando apenas no que se refere à configuração da culpa, né? Consoante tese 1199 da repercussão geral, reconhecendo a presença do dolo específico, mantendo a condenação do apelante por ato de improbidade e os demais termos do acordo de desprovimento da apelação. É como voto, senhor presidente, com esses pequenos esclarecimentos. Obrigado, eminente desembargador Fernando Luiz Chimenez Rocha. Em seguida, eu passo a palavra para o eminente desembargador José Tarcílio de Souza da Silva. Eu acho. Tarcílio já tinha... Mas eu quero me retratar aqui, senhor presidente. Boa tarde, senhor presidente, eminentes pares, desembargador Fernando Chimenez, desembargador Paulo, desembargadora Elisete, doutora Nayana e presentes à sessão, virtualmente, inclusive. Senhor presidente, a narrativa, a exposição do fato, o relatório feito no voto divergente do desembargador Fernando Chimenez, ele identificou a real necessidade, vou fazer apenas um resumo do que muito didaticamente ele apresentou, da necessidade do exame de juiz de retratação, que ele fez agora nesse voto, né? Identificou, por conta dessas peças que realmente existem nos autos, a existência de necessidade de adequar a decisão à súmula 1199, né? O tema 1199, que elencou aquelas condições em que se deva observar a existência do dolo específico, no caso que não há indicação de culpa, até porque teria esse tipo fora revogado, né? Mas com relação à identificação do dolo específico, né, foi bem identificado, foi bem lançado no voto divergente, de forma, senhor relator e senhor presidente, que pedindo a máxima venha a Vossa Excelência, eu acompanho a divergência ora lançada, como me manifesto. Obrigado, desembargador Tarcílio. E, a bem da verdade, diante do judicioso voto divergente do eminente desembargador Fernando Chimenez, que, a bem da verdade, é uma grande luz jurídica constitucional que temos na nossa Câmara, aliás, na nossa Corte Alencarina, a gente tem que exatamente meditar. E de maneira que ele, o que foi que fez? Ele trouxe para o julgamento o chamado princípio da correlação ou da congruência, colorado do devido processo legal. E, hipótese alguma, ele alterou os fatos. Ele apenas deu uma nova definição jurídica. Ele aceitou que houve um dolo específico.
portanto, a meu ver, a alteração no tipo legal, desde que o eminente desembargador que divergiu do voto, assim o fez e continua ficando e aceitou o dolo específico, eu tenho que este voto divergente lapidou, juridicamente falando, o voto do relator. Portanto, parabenizando o eminente desembargador Fernando Ximenes, eu adero-me à divergência. E, complementando minhas palavras pelas palavras do desembargador Tassilo, concordo plenamente e passo a adotar meu voto como relator, a divergência do eminente desembargador Ximenes. De maneira que o julgamento passa a ser unânime, portanto, conheço o recurso para negar o provimento. Não é isso, eminente desembargador Fernando? Exatamente, senhor presidente. Era uma questão meramente técnica aí que perfeitamente fica ajustado com o posicionamento agora de Vossa Excelência. Obrigado. Portanto, anunciamos o resultado aqui. Passamos a anunciar o resultado. A Câmara, unanimidade, conheceu do recurso, conheceu exatamente do recurso, para negar-lhe provimento, não é isso? Fazendo juízo de retratação positivo, né? O juízo de retratação positivo, os termos do voto divergente que foi incorporado pelo relator. Não é isso? Exato. Em seguida, nós temos os pedidos de sustentação oral. E nós estamos aqui, tendo em vista o que havia conversado com o eminente desembargador Ximenes, e antes de dar aos demais pares, dado um compromisso que tenho às 15h30, eu queria passar aqui a palavra, queria passar a presidência para o eminente desembargador Fernando Luiz Ximenes Rocha, e, na oportunidade, ratificar em toto todos os meus votos provisórios proferidos, de maneira que, neste termo, passo a presidência para o eminente desembargador Fernando Ximenes Rocha. De logo, desejando uma boa tarde e uma boa sessão aos demais, a todos que participam desta sessão. Pois não, senhor presidente, agradeço e desejo, auguro a Vossa Excelência que tenha boa sorte na audiência que Vossa Excelência vai ter agora, às 15h30 da tarde, aí na capital federal. Amém. Que seja feita a vontade de Deus. Boa tarde. Boa tarde. Permissão me retirar. Pois não, então, esse processo já voltado por ele, né? Eu vou chamar aqui, anunciar, eu não sei se ele já anunciou já. Não? É o número 14 da pauta, né? O 958957, em que apelante Francisco Valder Clerton Lopes Ferreira e apelado município de Canindé. Relator, o desembargador Paulo Francisco Bantos Pontes, e pediu para fazer a sustentação oral o próprio apelante, né? Está presente aqui? Sim, Excelência, estou presente. Pois não. Então, dispensa a leitura do relatório. Sim, Excelência. Então, pode proferir o voto de Vossa Excelência. Ou pode proferir a sustentação oral de Vossa Excelência. Boa tarde a Vossas Excelências, senhores e senhoras desembargadores e desembargadora da Primeira Câmara de Direito Público do Egresso Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. Saúdo os serventuários da Justiça que estão nos auxiliando no trabalho, né? Aos meus colegas advogados, representantes da Defensoria Pública e do Ministério Público, e às demais pessoas que estejam, porventura, nos acompanhando, né? Sem mais delongas, já vou entrar aqui no mérito da ação, né? A ação, ela versa sobre... A advinda da comarca de Canindé, ela versa sobre o concurso público realizado no ano de 2010, mais precisamente para o cargo de fiscal de obra.
sendo que haviam duas fases, a fase objetiva e a fase de prova de títulos, sendo que haviam 5 vagas mais o cadastro reserva. Nesse sentido, a prova de títulos era composta de avaliação de experiência no cargo, ou seja, os candidatos tinham que provar ter experiência na função de fiscal de obras para, assim, aumentarem a sua pontuação. Sendo que essa experiência seria comprovada através de carteira de trabalho, contrato de trabalho ou com declaração, sendo que a declaração somente seria aceita de órgãos públicos. Então, o que aconteceu? Finda a primeira fase da prova objetiva, o apelante restou com a pontuação tirou 7 na prova, do total de 10, tirando a 4ª maior nota, sendo que eram 5 vagas. Então, ele ficou aguardando o resultado da prova de títulos. Quando saiu a prova de títulos, ele foi surpreendido com 2 candidatos que haviam tirado nota baixíssima na prova objetiva, mas haviam tirado pontuação altíssima na prova de títulos, que então ficaram em primeiro lugar e em terceiro lugar, o senhor Wagner Rabelo Magalhães e José Ivan Braz da Silva Filho. Inclusive, o senhor Wagner, ele tirou a nota 5, que era o mínimo necessário da nota de corte para não ser eliminado na primeira fase. Aí o que acontece? Eles, por terem tirado a nota muito baixa, eles tinham que provar a experiência no cargo para poder aumentar a nota na prova de títulos, para assim conseguir a aprovação no concurso. Os 2 são amigos, eles trabalharam juntos, e inclusive os 2 são técnicos em agropecuária, trabalharam juntos na Secretaria de Agricultura Municipal. O que eles fizeram? Foram até os recursos humanos da prefeitura para pedir a declaração da época que eles trabalhavam lá. Quando eles chegaram lá, para azar deles, a coordenadora do setor, a senhora Rutiera Ariston Uchoa, também havia prestado concurso para este mesmo cargo. E eles pediram a ela que ela fizesse as declarações como se eles tivessem exercido a função de fiscal de obras no município. Ela disse que não faria e disse que faria a declaração com base nos documentos que existem na pasta deles lá no RH da prefeitura. E assim ela fez, que são os documentos de folha 31 para o José Wagner, onde ele tem a função de supervisor agrícola, que não tem nada a ver com a função de fiscal de obras, e para o José Ivan Braz da Silva Filho, o documento de folha 37, onde ele era coordenador e assistente de projetos, ou seja, as funções que eles exerciam não tinham a ver com a função de fiscalização de obras, então eles não conseguiram a pontuação. O que eles fizeram? Imediatamente saíram do RH da prefeitura e foram até a Secretaria de Agricultura, falar com o secretário da época, que era amigo deles, inclusive, e pediu para o secretário de Agricultura fazer uma declaração como se eles fiscalizassem obras da Secretaria de Agricultura. E o secretário fez as declarações e entregou a eles. O que prova que essas declarações, elas possuem um conteúdo falso, um conteúdo inverídico, que não tem nada a ver com a função que realmente eles exerceram, né? E a banca examinadora aceitou essas declarações, mesmo que tanto a declaração do RH quanto a declaração dada pelo secretário de Agricultura, elas se referem ao mesmo período de trabalho, o que prova que eles não exerceram a função de fiscalização de obras. Ainda, eles foram até a agência local do Banco do Nordeste e pediram ao gerente de eventos para dar uma declaração que eles fiscalizavam obras do banco. E ele forneceu a declaração e a banca examinadora aceitou a declaração. A Defensoria Pública enviou ofício até a agência bancária e o gerente geral esclareceu que
os dois nunca exerceram a função de fiscalização de obras, não possuíam vínculo empregatício com o banco, conforme documentos de folha 15 para o José Ivan e 16 para o Wagner. Provam que eles também falsificaram a documentação referente ao Banco do Nordeste, que eles nunca fiscalizaram obras do Banco do Nordeste. Outro fator que, de acordo com o edital do concurso, somente seriam aceitas declarações de órgãos públicos. O Banco do Nordeste, por sua vez, é uma pessoa jurídica de direito privado. Então, a banca não era nem para ter aceito a declaração do Banco do Nordeste, mas acabou aceitando a declaração, e a declaração ainda contém uma informação falsa, que eles fiscalizavam obras, coisa que foi esclarecido pelo gerente-geral do banco, através da resposta do ofício enviado pela Defensoria Pública. Então, fica comprovado que os dois candidatos falsificaram as documentação referente ao concurso público. E, de acordo com o item 7.4 do edital, ele determina que será excluído do concurso a qualquer momento o candidato que fixar em qualquer documento, inclusive na ficha de inscrição, declaração falsa ou inexata, que foi o que eles fizeram. Por este motivo, deve ambos os candidatos serem excluídos do concurso. Ademais, no decorrer da instrução processual, o candidato José Ivan, ele veio a falecer, né? O candidato que ficou em primeiro lugar do concurso veio a falecer, sendo que havia uma decisão judicial suspendendo o concurso, enquanto não transitava a ação, esta presente ação. Aí, o que acontece? Com o falecimento do José Ivan, o juiz extinguiu a ação com relação a ele, mas não se manifestou a respeito da situação dele. Se ele iria ser mantido no concurso, se ele iria ser excluído. O magistrado de primeiro grau não se manifestou, apenas extinguiu a ação com relação a ele, né? E nós entendemos que caberia, sim, ao juízo de primeiro grau se manifestar também com relação ao José Ivan, mesmo tendo sido realizada a extinção do processo com relação a ele, né? Para a surpresa, o juiz de primeiro grau, ele indeferiu a ação, alegando que não havia provas de que os candidatos haviam falsificado os documentos. Porém, ele foi incisivo no assunto. Ele disse: é questionável a situação onde a banca examinadora do concurso, mesmo tendo suspeitas de falsificação da documentação, não foi verificada se as declarações eram verdadeiras ou falsas. O magistrado ele salientou isso, que é questionável essa situação, onde a banca não foi verificar se as informações eram verdadeiras ou falsas. Que caberia, sim, a banca examinadora e a administração pública checarem isso. Inclusive, para a administração pública, seria muito fácil, bastaria se dirigir ao RH e checar a pasta que fica lá dos dois candidatos. Inconformado com a ação, ingressamos com recurso de apelação, que teve o parecer favorável de folhas 267 e 273, para deferir o apelo, né? Da procedência ao apelo. Mas o Ministério Público aqui, ele entendeu ser pela exclusão do candidato do candidato Wagner Rabelo Magalhães, coisa que a parte apelante concorda pela fundamentação e tudo, mas com relação ao José Ivan, o Ministério Público alega que caberia ao apelante assumir por causa do falecimento. Essa questão do falecimento, a parte apelante entende que é o pedido secundário. O pedido principal para o apelante seria a exclusão também do José Ivan
para que os dois sejam excluídos do certame e seja feita uma nova ordem de classificação, onde o apelante passaria dos classificáveis para ficar dentro dos classificados. Caso Vossas Excelências não entenderem assim, é que seria o pedido secundário, que seria o quê? Como ocorreu o falecimento do candidato que ficou em primeiro lugar do concurso e o candidato que ficou em terceiro lugar também não foi chamado, até hoje, o primeiro e o terceiro lugar não foram chamados, o que aconteceria? O município teria a obrigação de convocar mais dois candidatos, que seria o quê? O candidato Wagner, que ainda está vivo, e o apelante, na ordem de classificação. Assim, o apelante teria também o direito à nomeação por esta razão, por este argumento secundário, né? E aqui, Excelências, queria só ressaltar também que o que está se tratando aqui não é somente uma questão de vaga em concurso público. O que está se discutindo aqui, Excelência, é a vida das pessoas. As pessoas se dedicam estudando, se preparam para fazer um concurso, e o judiciário não pode permitir que sujeitos que querem dar uma de espertalhões, tentam enganar, ludibriar, falsificando documentos para conseguir uma aprovação indevida em um concurso público. Coisa que as normas administrativas, os princípios do direito administrativo, que defendem a ordem pública, eles repelem. Sendo assim, Excelência, a gente solicita que seja deferido o nosso apelo e devolvo a palavra ao relator do caso. Eu agradeço a sustentação oral de Vossa Senhoria e passo a palavra ao eminente relator para proferir o voto. Pois não, quero reiterar meus cumprimentos à presidência, desembargador Fernando, à secretária, doutora Nayana, desembargador Lisete, desembargador Tarcílio, né? Um abraço a todos e também aos advogados, representação do Ministério Público e da Defensoria. Vou proferir meu voto. O cerne da questão cinge, em síntese, em verificar a alegada fraude em documentação comprobatória de experiência apresentada pelo candidato José Ivan Braz da Silva Filho e Wagner Rabelo Magalhães, ora réus, quando da realização de prova de títulos referente ao concurso público de edital número 1/2009, realizado pela Prefeitura Municipal de Canindé. Todavia, antes de adentrar ao mérito, cumpre analisar a questão preliminar suscitada pelo apelante. Em sede de apelação, o requerente declara que a fundamentação do deciso, página 193/195, foi feita com base nos artigos do Código de Processo Civil de 73, legislação já revogada, e devido a isso sustenta a ausência de fundamentação. Com efeito, impede destacar que as questões sobre as quais se debruçam os artigos do revogado Código possuem idêntico regramento no atual diploma processual civil, normalmente naquilo que diz respeito à possibilidade de homologação de acordo extrajudicial pelo magistrado a qualquer tempo da ritualística processual e a razoável duração do processo, conforme é visto no inciso 2 e 5 do artigo 139/2015, preliminar rejeitada. Pois não, como vota a desembargadora Lisete? Acompanho o eminente relator, rejeitando a preliminar. Desembargador Tarcílio? Pela rejeição da preliminar. Então, preliminar rejeitada. Pode prosseguir. Pois não. Ab início, por dever de labor, deve-se reconhecer que o falecimento do réu José Ivan Braz da Silva Filho enseja a extinção do feito em relação ao mesmo, tendo em vista que estamos diante do direito personalíssimo e o demonstrado desinteressado do inventariante de seu espólio no presente feito, conforme manifestação às páginas 146, 147 e decisão à página 169. Acerca da homologação de acordo judicial firmado entre as partes, entende-se que a investidura em cargo público é efetiva. Se trata de lei de interesse público indisponível, impossibilitado por de ser objeto de transação, segundo versa o artigo 841 do Código Civil, precedentes do Tribunal de Justiça do Estado de Ceará. No que diz respeito
A alegação apelatória de fraude na documentação apresentada pelo réu foi demonstrado no processo que nota atribuída ao promovido Wagner Rabelo Magalhães teve por base documentos legítimos emitidos pela administração pública em estrita obediência ao rol taxativo do edital 001/2009, em seu item 3.33, de sorte que a documentação apontada como falsa não foi considerada pela banca examinadora. A apelação conhecida e desprovida, sem majoração de verba honorária, tendo em vista que a decisão foi exarada em 25 de fevereiro de 2013, portanto, antes do atual Código de Processo Civil vigente. É como voto, senhor presidente. Desembargadora Elisete. Acompanho integralmente o bem lançado voto do eminente relator, excelência. Desembargador Tarcílio. Acompanho o eminente relator, senhor presidente. Então, a Corte, a unanimidade conhece do apelo, mas para negar provimento nos termos do voto do eminente relator. Em seguida, temos mais um pedido de sustentação oral. É a apelação civil 020-1082-43 de 2022. É o item 85 da pauta. É apelante Estado do Ceará, apelada AC e 3 M's aqui. Relator o desembargador Tarcílio, o doutor Ricardo Ferreira Valente pediu para fazer a sustentação oral. E eu indago ao doutor Ricardo se dispensa a leitura do relatório. Então, Vossa Senhoria pode iniciar a sua sustentação oral pelo prazo legal de 15 minutos. Alô, aproveito a oportunidade para saudar a todos, desembargadores aqui presentes, desembargador Fernando Ximenes, desembargador Elisete, desembargador Tarcílio, desembargador Paulo Ponte. Antes de mais nada, eu queria agradecer a oportunidade, porque voltar ao Tribunal de Justiça, fazendo sustentação oral, é voltar ao meu começo, né? Estive acompanhando meu pai por várias vezes, no gabinete da desembargadora Elisete. No começo, Silvio Braz era o assessor do desembargador Fernando Ximenes. Comentei aqui há pouco com meu filho, Ricardo Neto, que acompanho o doutor Paulo Ponte desde a época do Ministério Público. Então, está aqui gozando, né, de todo esse conhecimento, esse saber de Vossas Excelências. É motivo de muito orgulho poder compartilhar nesse momento de tudo isso, né? Ricardo Neto está me acompanhando igual como acompanhei meu pai muitas vezes, e eu acho que eu estou no caminho certo. Bom, Excelências, tratando-se do processo, a ação ela é simples, é uma ação contra o Estado do Ceará no tocante à prova do SEJA, o qual a requerente, né, apelante, apelada, ela traz, né, um entendimento por ter passado, né, ter sido aprovada em vestibular antes de finalizar o 3º ano, e foi solicitado a emancipação dela pelos pais e aquela máxima de alguns garotos adolescentes que buscaram agilizar o caminho da faculdade, né? Ela está cursando atualmente a Faculdade de Direito, ela é a namorada do Ricardo Neto, e estão os dois já na faculdade, né? São jovens, adolescentes, que estão buscando aí o notório saber jurídico para tentar seguir os passos dos pais, porque a mãe dela também é defensora pública, a Rosane, né? Então, nessa situação, de maneira inusitada, de alguns casos até que nós acompanhamos lá no escritório, o Estado do Ceará ele ingressou com apelação, trazendo aí a discussão quanto à não expedição do diploma da aluna, né? A teoria do fato consumado, ele se dá pela aprovação da prova,
E a tese trazida pela Procuradoria foi no sentido de que não havia sido alcançado a teoria do fato consumado pela não expedição do diploma, onde nós já vimos várias decisões do Tribunal de Justiça que a expedição do diploma é ato meramente consumatório, mas não ato ao direito já exercido pela aluna de ter sido aprovada. Outro ponto interessante que nós trazemos, inclusive tive audiência com o nobre desembargador Tarsílio, a quem eu nutro grande respeito, que foi explicado que essa teoria do fato consumado, após essa prova, após a aprovação da prova da aluna, ela já estaria superada, porque o ato do diploma é um ato meramente formal, é uma mera formalidade. Então, é simples, é um caso simples, a situação dela é um pouco penosa, porque fica aquela questão toda envolvida com a família dela, o pai, se vai voltar para o colégio, se não vai, continua na faculdade, não continua. Fato é que ela já está matriculada, está assistindo às aulas e, inclusive, já tem até prova marcada. Um outro ponto que eu trouxe ao conhecimento do nobre relator, o desembargador Tarsílio, é que ela já vai completar agora, mês que vem, 18 anos. Então, não necessitaria dessa ação judicial caso ela já tivesse os 18 anos. Por quê? Porque qualquer cidadão com 18 anos pode se submeter à prova do SEJA. Então, ela já vai completar 18 anos no próximo mês. Essa ação já tem 1 ano, mais ou menos, que nós ingressamos, ela já está na faculdade, e daqui 1 mês ela completa esses 18 anos. Então, não necessitaria ela se submeter ao Poder Judiciário para ser aprovada no SEJA, uma vez que ela já fez a prova e foi aprovada. No mais, eu queria agradecer a gente que começa cedo, que tem pai já no direito. É bom revê-los aqui, por exemplo, João Gabriel, grande amigo, a doutora Deise, ela dividiu cadeira comigo, julgando processos na Secretaria da Fazenda, foi minha colega por 6 anos lá no CONAT, o Exildo, que é filho da doutora Lisete. Então, assim, eu me sinto em casa, muito obrigado pela acolhida e boa tarde a todos. Não, doutor Ricardo Ferreira Valente, parabéns aí pela sua sustentação oral. E eu também parabenizo o Ricardo Neto, né? E desejo sucesso a você e a sua namorada no curso da Faculdade de Direito. O desembargador Tarsílio tem a palavra para proferir o voto. Muito obrigado, senhor presidente, eminentes pares, doutor Ricardo Valente, e ao Ricardo Neto, ele já está no caminho certo, assim como a senhoria trilhou com seu pai, ele também está trilhando, vendo a dificuldade que é a nossa luta diária dos operadores do direito. Desembargador Paulo, deu certo? Deu certo. Ok. E o caso, doutor Ricardo, esse tipo de processo, pelo menos nesta Câmara, ele é tratado com muito cuidado, né? Praticamente, eu acho que não há divergência. Nós analisamos cada caso, o tempo, o fato, as condições, né? E de formas que a análise, quando é feita da questão meritória, ela vai bem a fundo, verifica-se data, condições, a forma como foi concedida, enfim. O caso em espécie, desembargador Fernando, desembargador Paulo, desembargadora Lisete, que foi detectado uma situação insuperável, uma prejudicial insuperável nesse processo que foi arguída na apelação, que foi especificamente nos embargos de declaração que foram apresentados após a sentença, e esses embargos de declaração, eles visavam a antecipação da tutela, que não foi decidida na sentença primeira, no embargo de declarações o juízo concedeu a antecipação de tutela, e nesse incidente,
posso dizer, nesse recurso, nesses embargos, foi dado provimento, mas não foi ouvido, desembargador Fernando, o Estado. O Estado não interviu nesses embargos de declaração. Então, eu entendo que há uma prejudicial insuperável nesse caso, não estou adentrando no mérito, mas estou reconhecendo essa prejudicialidade e estou votando no sentido de que seja anulada a sentença e devolvida a origem para o regular processamento. Em resumo, a ementa foi assim lavrada. Trata-se de apelação civil interposta contra a sentença que julgou procedente a ação declaratória com pedido de tutela provisória, determinando ao ente público que autorize a inscrição da autora apelada, que não se encontrava com 18 anos, no SEJA, para que seja submetida à prova de conclusão de ensino médio. Isso aí foi superado, ela se inscreveu, fez a prova, foi aprovada, enfim, isso aí já consta dos autos. 2. O parágrafo 2º do artigo 1023 do Código de Processo Civil determina a intimação do embargado quando o acolhimento dos embargos de declaração enseja a modificação da sentença embargada, que foi o caso. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a ausência de intimação do embargado para impugnar embargos de declaração que são acolhidos com efeitos modificativos viola o contraditório, o que impõe a nulidade do julgamento. Em caso, embora o embargado não tenha sido intimado para apresentar impugnação aos embargos de declaração opostos pela parte autora, os aclaratórios foram parcialmente acolhidos para conceder a tutela antecipada requerida na exordial, modificando a sentença, razão pela qual impõe-se o reconhecimento da nulidade da mesma ante a violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como da vedação à decisão surpresa. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. Senhor presidente, é como voto? Pois não. Vossa Excelência está anulando a sentença porque não foi feito o expediente para ouvir o Estado, né? O Estado está alegando essa preliminar de cerceamento aí da defesa. Ela tinha conseguido uma liminar, tinha ou não? Ou foi só na sentença? Ah, foi na sentença, né? Bom, eu também vou ter que acompanhar Vossa Excelência, lamentando esse problema, porque eu hoje mesmo fiz uma reunião com o meu gabinete, eu sempre faço uma reunião a cada fim de mês, eu reúno todos, para a gente fazer uma avaliação. E eu estava questionando, eu convidei até a doutora Rafaela para fazer um acompanhamento, né, a respeito da evolução dos processos do gabinete, e falava do problema do não cumprimento das diligências que são necessárias, quer dizer, os expedientes não são feitos. Aí os advogados têm que estar muito vigilantes com relação a isso, porque eu mesmo cito como caso emblemático do desembargador Tarcílio, aquele caso que Vossa Excelência era relator de uma ADI, num órgão especial. Vossa Excelência foi voto vencido, eu fui o voto vencedor, lavrei o acordo, desembargador Paulo, depois de não sei quanto tempo, não sei quantos anos, tive que anular o nosso acordo através de uns embargos do Estado, porque não foi intimado, né? Não foi intimado também o governador, que era um dos autores do ato, e a gente teve que fazer isso. Né? Um fato assim, foi no ADI, né, que é preciso agilizar e tal. E aí eu digo sempre isso. Bom, o problema foi do desembargador Tarcílio? Não. Porque eu acho que é difícil você detectar que não foi cumprido o expediente. Porque o certo é que a secretaria cumpra os expedientes feitos. Né? Eu que fiz um voto, acho que eu fiz até um voto oral na época, e depois lavrei o acordo. Como é que eu ia detectar, já que eu fui designado para lavrar o acordo,
que não tinha sido feito os expedientes devidos. E, aliás, os expedientes não foram só do Estado, mas do próprio procurador-geral do município, que era o autor da ADI. Né? Então, eu lamento, mas tenho que me curvar o voto de Vossa Excelência. Desembargador Paulo Ponte. Eu quero me congratular com o doutor Ricardo. Essa sua postura, esse seu procedimento, igual o procedimento que eu tive em relação ao meu pai. Gratua? Eu comecei a advogar, também meu pai, muito novo, já Não, nem acadêmico, aqui não. e o papai vinha para as audiências, fazer sustentação oral junto ao pleno, na Barão do Rio Branco ainda. Eu ainda, primeiro ano da faculdade, eu não ficava sem entender, depois eu comecei, do terceiro, quarto ano, foi que eu fui começar a entender toda aquela dinâmica processual vigente à época, né? Então, eu também, graças a Deus, eu absorvi as ideias do meu pai, naturalmente estudando, né? E tenho impressão que essa toada vai ser exatamente o que Vossa Excelência e seu filho também vai passar, com a vitória de ambos na judicatura cearense. E no que tange ao voto, eu quero também dizer que eu também conheço do recurso e dou provimento, lamentando que tem que voltar para... Mas isso é só questão de tempo. É só questão de tempo. Porque a orientação nossa é no sentido de fazer essa matrícula, viu, doutor Ricardo? Então é questão de tempo. Não se preocupe que vai ser tudo resolvido no tempo preciso, né? Processual e dele lá em cima, viu? Tá bom? Tá, muito obrigado, presidente. Ela já está matriculada, né, na faculdade. Matriculada e atendendo o curso. Um ofício da Secretaria de Educação para o reitor da Unifor, dizendo para suspender o curso dela. Foi. Isso está dentro dos autos, eles juntaram nos autos. Foi a própria Procuradoria que juntou. O único medo que nós teríamos era a questão da nulidade integral, ela ser afastada, né, do curso. Ela nem vai para o colégio e também nem vai para a faculdade. Pode pegar e Pode. Pode. Mais do que nós aí, que vocês estão militando na advocacia, pedir no juiz de primeiro grau essa providência de... Foi dela, foi na sentença. Porque às vezes aqui, quando tem uma nulidade dessa, a gente anula, muitas vezes até quando nós não somos competentes, o processo diz respeito a ter interesse da União, a gente manda para a Justiça Federal, mas a gente mantém a liminar, né? Mas aqui não teve liminar. Antecedente, Pois não. Então, proclamo o resultado. Muito obrigado. Bom demais estar com vocês. Prazer nosso, viu? A Corte, à unanimidade, conhece do recurso e dá provimento para anular a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para que outra seja lançada após cumprido a formalidade legal exigida. Tchau, Nair. Bom, não há mais pedido de vista, né? Vamos aqui aos protestos extra pauta. Devia ter entrado com antecedente, né? Mas é tal coisa, pô. É um negócio que às vezes você nem percebe.
Bom, há aqui um processo extrapauta, que é da minha relatoria, são os embargos de declaração 005-0063-38, em que é embargante Valesca Vasconcelos Queiroz, EPP, e embargado o Estado do Ceará. Aí, eu não era nem preciso ler, né, isso, é só os números. Então, embargo de declaração conhecidos e desprovidos à unanimidade. A gente lê, às vezes eu leio aqui, porque tanto na Corte Especial como na seção de Direito Público são lidos, né? Bom, mas vamos aqui aos processos de pauta, começando pelos da minha relatoria. Número 1, o item 1 da pauta, apelação cível 0188120-31.2013, recurso conhecido e desprovido. Número 2, apelação cível 0193387-81, apelo conhecido e desprovido. Número 3, apelação e remessa necessária 013-680789-2017, remessa não conhecida, apelo conhecido e desprovido, também decisão unânime. Número 4, apelação cível 005-1638-79, apelação conhecida em parte nessa extensão desprovida. Número 5, apelação cível 019-6047-38, apelo conhecido e desprovido, sentença mantida. Acho que tem alguma coisa incompleta aqui. Vou ter que abrir. Não, mas deixa eu ver aqui. Vou ter que abrir aqui na pauta, porque eu acho que aqui não está bem. Tem um aqui, rapaz. Eu acho que eu vou pedir para quando te passar essas. Deixa eu ver, viu? Porque tá esquisito aqui. Só um minuto aí, por favor. É o 5. Zero 19. Isso. Quer dizer que a gente coloca só assim um dispositivo da apelação, o apelo foi conhecido e desprovido, a sentença foi mantida, mas por outro fundamento, o do inciso 5º do artigo 495. Vossa Excelência está falando do roteiro... O meu 5º, o processo da minha relatoria, número 5. 5, ok. Que é a forma como foi redigida aqui na ementa, podia gerar alguma... apelo provido, né? Provido, mas por motivo diverso da sentença, entendeu? Deixa eu ver aqui, dá licença aqui. Apelo desprovido. Eu estou desprovendo, exatamente, mas por razões diversas da sentença. O fundamento é outro. Enquanto ela fundamentou
no inciso 6º do artigo 485, eu estou fundamentando no inciso 5º do mesmo dispositivo do CPC. Mas mantendo a sentença, só que por outro fundamento. Esse é de Fortaleza. Procuradoria do município. Desembargador Lisete, Procuradoria do município, é outra parte, né? Bom, nada. Não, é porque aqui quem votou foi o Teodoro. Não é porque ele já deixou confirmado, ele ratificou todos os votos provisórios dele. Número 6, agravo interno 005-4413-70/50 mil. Agravo interno conhecido e desprovido. Número 7, apelação civil 022-666781, recurso de apelação conhecido e provido. Agora vamos para os processos da relatoria do professor Paulo Ponte. Número 8, embargos de declaração 005-0591-09/5002. Embargos conhecidos e desprovidos à unanimidade. Número 9, embargos de declaração 7885-51/50 mil, embargos conhecidos e desprovidos. Número 10, embargos de declaração 0699231-09/50 mil, embargos conhecidos e desprovidos. Número 11, embargo de declaração 0153221-65, embargos conhecidos e desprovidos. Número 12, embargos de declaração 024118-57, declaratórios conhecidos e providos com efeitos infringentes, acordo reformado. Número 13, apelação civil 01648-16-90, recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. Número 11 já foi julgado por ocasião das sustentações orais. Número 15, agravo de instrumento número 0628585-05, agravo conhecido e desprovido. Número 16, agravo interno 0628914-17/50 mil, agravo conhecido e desprovido. Número 17, agravo interno 0200021-02, agravo conhecido e desprovido. Número 18, agravo de instrumento 0632170-65, recurso conhecido e desprovido à unanimidade. Número 19, apelação e remessa necessária 003-0002-06, remessa não conhecida, apelo conhecido e desprovido. Número 20, agravo interno 013-8338-26, recurso conhecido e desprovido. Número 21, agravo interno 0004-209-09, recurso conhecido e desprovido. Número 22, agravo interno 2794-64/50 mil, agravo interno não conhecido. Número 23, agravo interno 0050815-16/50 mil, agravo interno conhecido e desprovido. Número 24, agravo interno 0057049-77, agravo interno conhecido e desprovido. Número 25,
1360-11.2018, recurso de agravo interno conhecido e desprovido. Todos os processos da relatoria do eminente desembargador Teodoro, que estavam aqui em pauta, ficaram automaticamente adiados em razão do compromisso do eminente desembargador em Brasília. Número 70, vamos agora para os processos da relatoria da desembargadora Lisete Gadelha. Número 70, embargos de declaração 010-5549-61-2017/50 mil. Embargos conhecidos e providos à unanimidade. Número 71, apelação cível 224-30.2019, recurso conhecido e provido, sentença anulada, retorno dos autos à origem para realização de perícia complementar. O número 72 já foi julgado na fase de sustentação oral. Então, passemos agora aos processos da relatoria do desembargador Tarcílio. Número 73, apelação cível 015-1508-65.2011, apelação conhecida e desprovida, sentença confirmada. Número 74, apelação 5118-21, apelação conhecida e parcialmente provida, sentença reformada. Número 75, embargo de declaração 0221859-48.2020/50 mil, embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Embargos de declaração cível 4669-14/50 mil, embargos conhecidos e rejeitados. 77, embargo de declaração 001-8007-25/50 mil, embargos conhecidos e providos. Número 78, nesse processo eu estou impedido. Então, eu passo a presidência do desembargador Paulo Ponte. Vou chamar aqui o processo 0150498, dígito 10.2016.806, meu contrário, embargo 50 mil. Trata-se de embargo de declaração que foi julgado pelo eminente relator como conhecidos e rejeitados, aplicando, no caso aqui, a súmula 18. Devolvo a presidência a Vossa Excelência. Pois não. Número 79, embargos de declaração 063-5592-48. Também são os embargos de declaração, recurso conhecido e desprovido. Número 80, embargo de declaração 063-7253/51 mil, embargos conhecidos e rejeitados. Esse número 81 é o agravo interno 028-1578-87/50 mil, foi retirado de pauta pelo eminente relator. Presidente, só uma dúvida. O 81 que está sendo retirado de pauta, qual é, senhor presidente? O número, por favor. É o 028-1578-87-2022/50 mil. Muito bem. Em que agravante a Defensoria Pública, agravado o Estado do Ceará. Porque tem, tudo bem, porque tem, doutora Nayana, o 81, aqui na sessão está sendo retirado de pauta, tem um embargo de declaração, acho que ele deve... Qual é o número dele, então? Não, o senhor tem razão, é porque o 81 já tinha sido retirado no sistema e ele não está mais aparecendo aqui, tanto é que está dando um erro na contagem. Eu também vi aí que estava errado. Esse aqui eu vou voltar a ele. O senhor, não sei se o senhor se lembra que retirou um de pauta. Foi, então retirado de pauta, porque foi esse que ele leu agora. Pronto. E aí, no SAG, esse retirado de pauta, ele não está aparecendo. Não, tudo bem. Só pra... Mas o retirado que está aqui está errado. Tá bom, então pronto. Ok, presidente. Muito obrigado. Bom, então o que é 81 é esse agora? É o que vem?
Sim, mas é 82 o número na pauta. Embargos de declaração 1209-61/50.000. Embargo de declaração conhecidos e providos. Eu havia percebido isso quando fui fazer os votos provisórios. Bem porque estava faltando dialeticidade, né? Número 83, apelação e remessa necessária, 457-32. Remessa necessária não conhecida, recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença reformada parcialmente de ofício. Número 84, apelação civil, 4430-82. Recurso de apelação conhecido e desprovido na extensão conhecida. Deve estar bem, proclamado errado. Deve ser parcialmente conhecido e desprovido na extensão. É o 84. 4430 é o número do processo. 4430-82, 2010. Diga aí. Não, eu acho que, veja bem se é assim, recurso parcialmente conhecido e desprovido nessa extensão, é isso? Mas tem terça mantida? Certo. Então, é isso mesmo. Proclamado aqui, recurso parcialmente conhecido e desprovido na extensão conhecida. Enfeitou demais, repetiu demais. Sentença mantida. Não, tá bom, desembargador. Vamos embora. O número 85, 0, apelação 020-1082, de 2022, já foi julgado por ocasião das preferências. 86, apelação civil 5943-10, recurso conhecido e desprovido, sentença reformada ex officio. O número 87, apelação civil 005-04-25-50, recurso conhecido e provido, sentença anulada. Os processos, vamos agora aos processos do PJE, os da relatoria do eminente desembargador Teodoro Silva Santos, foram todos pelas mesmas razões do SAGE automaticamente adiados. Então, não temos mais processo, né? Bom, quais são? A desembargadora Elisete acha que alguns processos não foram... Na nossa pauta de número 11, 12, 13. Bom, são da relatoria do desembargador Paulo Ponte. O 11, 12, 13 e 14? Não, 14 não. Foi julgado na preferência. Bom, eu vou aqui, então, reproclamar. Eu acho que proclamei, mas com uma dúvida, viu, desembargador Paulo? É o número 11 da relatoria de Vossa Excelência. São os embargos 016, 015, 3221, traço 65, barra 50.000. Embargos conhecidos e desprovidos. Número 12. Embargo de declaração 012-4118-57, barra 50.000. Declaratórios conhecidos e providos com efeitos infringenciais da Acordo Reformado. Eu tenho quase certeza que eu proclamei. Eu tenho uma memória boa, mas não tem problema não. Se está havendo dúvida, a gente vai reproclamando aqui. Desculpa, mas esse processo 12... É de Vossa Excelência. Mas aqui tem terceiro gabinete. Tem um quê? Não, é porque ela achou
ela achou, desembargador Paulo, que esses 3 processos não haviam sido proclamados. Eu acho que tinham, mas, só para haver tirar dúvida, eu estou reproclamando. Eu não vou mais falar, viu, presidente? Porque... E o 13 é uma apelação civil 0164816-90, recurso de apelação civil conhecido e parcialmente provido. Bom. Então, eu não tenho mais processo em pauta, nem no SAG, nem no PJE. Eu indago se algum dos membros desta corte, desembargadora Lisete, desembargador Paulo, desembargador Tarcílio, tem alguma proposição a fazer, alguma comunicação? Não, presidente. Nós agradecemos a presença da desembargadora, né, Teresa, na composição, que é sempre muito atenciosa. Bom, pois nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a sessão.